Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 95ª sessão ordinária da 22ª legislatura da terceira sessão legislativa em 30 de setembro de 2019. De imediato peço ao senhor segundo secretário, vereador Antônio Derlei, para que faça a chamada nominal dos vereadores. Antônio Aristides Avosani. Presente. Antônio Derlei da Silva, presente. Carlos Basílio Esqueira. Presente. D'Artagnan da Silva Portela. Presente. Diego Pereira Aquino. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. Frederico Santos Ferreira. Presente. José Luiz Pacheco da Rosa Júnior. Presente. Marcos Isaí Sequim Somavila. Presente. Paulo César Turra. Presente. Vinícius Anela Razão. Presente. Declaro a existência de quórum. De imediato, peço ao senhor primeiro secretário, vereador D'Artagnan Portela, que faça a chamada, faça a leitura da ata da 94ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 22ª legislatura em 23 de setembro de 2019. Ata da 94ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 22ª legislatura em 23 de setembro de 2019. Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram-se no plenário Lúcio Paixão Corrêa os representantes da Câmara Municipal de Vereadores de Júlio de Castilhos. Às 17 horas foi realizada a primeira chamada nominal pelo segundo secretário da mesa, o vereador Antônio Derlei da Silva, sendo respondida pelos vereadores PP, Antônio Aristides Avosani, MDB, Antônio Derlei da Silva e Marcos Isaí Sequim Somavila, PSB, Diego Pereira Aquino, Frederico Santos Ferreira, Vinícius Anela Razão, Paulo César Turra. Democratas, Carlos Basílio de Siqueira, PSDB, D'Artagnan da Silva Portela, José Luiz Pacheco da Rosa Júnior, PSD, Drauzio Portela Brandão. Constatada a existência de quórum, o senhor presidente, vereador Paulo César Turra, declarou aberta a 94ª sessão ordinária da 23ª legislatura e logo após solicitou ao primeiro secretário, vereador D'Artagnan da Silva Portela, que fizesse a leitura da seguinte matéria. Pequeno expediente. Ata da 93ª sessão ordinária, realizada em 9 de setembro de 2019, que depois de lida e colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. Indicação número 15 de 2019, de autoria do vereador D'Artagnan da Silva Portela. Pedidos de informação número 161, de autoria do vereador José Luiz Pacheco da Rosa Júnior. Pedido de informação 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174 de 2019, de autoria do vereador Antônio Derlei da Silva. Pedidos de informação 175, de autoria do vereador Marcos Isaí Sequim Somavila. Pedido de informação 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178. De autoria do vereador Carlos Basílio de Siqueira. Pedido de providência 143, de autoria dos vereadores Carlos Basílio de Siqueira e Antônio Derlei da Silva. Pedido de providência 142, 144, 145, 146, 147, de autoria do vereador Carlos Basílio de Siqueira. Usaram a tribuna por 3 minutos os vereadores Marcos Isaí Sequim Somavila, D'Artagnan da Silva Portela e Carlos Basílio de Siqueira para referirem-se sobre matéria de sua autoria apresentada no pequeno expediente. A seguir, senhor presidente, suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Reaberta a sessão, o segundo secretário da mesa fez a segunda chamada nominal, sendo respondida por todos os vereadores presentes. Ordem do dia. Projetos para votação nenhum. Projeto para apresentação. Projeto de resolução número 1/2019, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Júlio de Castilhos. O projeto de resolução 01/2019 ficou baixado para a comissão especial. Explicações pessoais. O vereador Carlos Basílio Siqueira saudou a todos e falou sobre o projeto de lei do Legislativo que apresentara na semana passada, que tratava do uso e regulamentação de símbolos do município de Júlio de Castilhos, pois entende que esses símbolos devem ser usados adequadamente e respeitados. Relatou que em relação aos municípios, que em relação ao município de Júlio de Castilhos, que os usem de forma respeitosa, pois essas questões devem ser tratadas por muita lisura, porque não podemos usar papel timbrado do Executivo e da Câmara de Vereadores, que são entidades públicas que o povo paga para fazer propaganda de uma determinada sigla partidária.
Mencionou que há uma coligação no poder que os usa de uma forma inadequada, esses símbolos, e com isso fazendo propaganda política antecipada. Isso não é condizente com a tradição política de proferiu que o prefeito tem 1 ano e meio para mostrar serviços e fazer uma política para sua reeleição. Entretanto, que não usem o que é público, uma vez que todos pagam impostos para se ter um serviço adequado em Júlio de Castilhos, e não propaganda política, desrespeitando os símbolos públicos do município. Informou que este assunto está sendo discutido nas comissões e, novamente, estará se manifestando. Exprimiu sua homenagem a Lia Mello, aos pais e alunos que se envolveram e foram a Buenos Aires e conquistaram o primeiro lugar no concurso de dança. Explanou que ele, vereador Fred, juntamente com outros colegas, ajudaram algumas dessas pessoas do grupo da Lia Mello, sendo uma beleza e uma honra para Júlio de Castilhos, demonstrando a nossa cultura, a nossa arte, nossos passos desses adolescentes e adultos que lá foram. Fez uma saudação a Andressa Roupili da Silva, que está na cidade natal, na cidade de Natal, deve ser no estado do Rio Grande do Norte, onde foi trabalhar na Marinha, sendo que passaram 37 pessoas nessa formação, a qual ela teve o primeiro lugar, sendo uma honra para todos nós de Júlio de Castilhos. Destacou sobre a questão das lombadas eletrônicas, quebra-molas em nosso município, porque acidentes ocorrem quase toda semana, às vezes acidentes fatais, como ocorreu ontem. Entretanto, toda vez que se pede uma lombada ou redutor de velocidade, parece que se está pedindo uma coisa absurda. Tanto que esse governo municipal, até o presente momento, não fez nenhuma lombada desde 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Nada mais havendo a tratar, só o presidente lembrou novamente disse que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 30 de setembro, segunda-feira, no horário regimental. E logo após encerrou a presente sessão. E eu, Joel Almeida Jacques, oficial legislativo, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada pela presidência e pelo primeiro secretário da mesa diretora. Plenário Lúcio Paixão Corrêa, aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2019, presidente Paulo César Turra, primeiro secretário, vereador Carteira da Simão Portela. Só uma questão aqui, o nome da menina é Andressa Rubinin. Rubiner, acho que é. Rubiner. É, Rubiner. H-U-B-I-E-R. H? H. Rubner. É. Rubner. É, mas você não. É, tá Rubininha. Rubner do seu sogro. É Rubner. Tá, É Rubner. e ali fica a cidade natal, a cidade de Natal, não fica a cidade de Natal. Quase junto assim. De Natal, é Rubner. Então vamos fazer esses ajustes. Está em discussão a ata. Senhor presidente, Vereador Carlos Basílio. se em determinado momento eu falei, que não devo ter falado, por se não posso ter falado, a expressão lombada eletrônica, evidentemente eu estava me referindo à lombada e normalmente eu cito a quebra-molas. Ah. Essa retificação. Então, põe lombadas eletrônicas, no parênteses, quebra-molas. No discurso do vereador Basílio aí. Fala em lombadas eletrônicas, mas aí você põe entre parênteses, quebra-molas. Pega no senhor. Continua a discussão a ata. Não havendo mais manifestações, colocamos em votação a ata da 94ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 22ª legislatura em 23 de setembro de 2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Pegou bem na hora desse dentro. Passamos à leitura das proposições. Peço ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da moção honrosa de reconhecimento número 8 de 2019 e moção honrosa de reconhecimento número 9 de 2019, ambas de autoria do vereador Drauzio Portela Brandão, do PSD. Moção honrosa de reconhecimento número 8 de 2019.
O vereador Drauzio Portela Brandão, nos uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta ao plenário desta Casa Legislativa a moção honrosa de reconhecimento pelas conquistas obtidas pela Conexão Companhia de Dança Contemporânea no evento mundial de danças CIADA, realizado em Buenos Aires, Argentina. Aos castilhenses, Ariela Oliveira, João Miguel Flores, Rafaela Barros, Sandrine Flores. Moção honrosa de reconhecimento, número 9, 2019. Também moção honrosa de reconhecimento pelas conquistas obtidas pela Estúdio Prêmios Passos Lia em evento mundial de danças CIADA, realizado em Buenos Aires, Argentina. Aos castilhenses, Lia de Cássia de Brito de Melo, Alice de Aguiar Aldi, Alan dos Santos, Camille Silva de Oliveira, Eduarda da Silva Correia, João Henrique dos Santos Soares, Júlia Souto, Lavínia Repeto Fumagalli, Lívia Carmelute Dalcin, Lívia Quevedo Machado, Maria Eduarda da Silva Rubim, Maria Eduarda Mengue Nunes, Maria Paula de Oliveira Scherer, Mayra Braga da Silva, Nancy de Brito da Silva, Patrícia Mício Teles de Assis, Vitória Stefanello de Moraes. Convido o plenário, atendido às formalidades regimentais, requer-se, fique constando na ata da presente sessão, moção honrosa de reconhecimento, transmitindo o seu teor dessa aos homenageados. Vereador Drauzio Portela Brandão, do PSD. Colocamos então em votação a moção honrosa de reconhecimento número 8 e a moção honrosa de reconhecimento número 9 de 2019, de autoria do vereador Drauzio Portela Brandão, do PSD. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informações número 179 de 2019 e pedido de providências número 148 de 2019, de autoria do vereador Marcos Isaír Sequim Somavila, do MDB. Pedido de informações número 179 de 2019. Que sejam fornecidas atas do Conselho Municipal de Trânsito que deliberaram sobre a necessidade de lombadas eletrônicas, lombadas elevadas e outras quaisquer medidas de segurança no trânsito. Pedido de providência 148 de 2019, que sejam tomadas providências urgentes com relação ao poço artesiano localizado na comunidade do assentamento da Ramada e que agora está sem água. O poço abastecia 28 famílias e ainda a escola estadual. Pedidos de providência 148 e o pedido de providência 179 de autoria do vereador Marcos Isaír Sequim Somavila, do MDB. Pedido de providências número 149 de 2019, de autoria do vereador Carlos Basílio de Siqueira, do Democratas. Pedido de providências número 149 de 2019, que o veículo van designado para levar os pacientes de hemodiálise em Santa Maria, quando fizer esse serviço, seja exclusivo para esse deslocamento, não deixando pacientes esperando desnecessariamente em virtude de deslocamento para outros fins. Pedido de providência 149, de autoria do vereador Carlos Basílio Siqueira, do Democratas. Pedido de informações número 180, 181, 182 e 183, todos de autoria do vereador Carlos Basílio de Siqueira, do Democratas. Pedido de informações número 180 de 2019. O Poder Executivo permutou o terreno onde está sendo construído o fórum novo, em caso positivo, que seja encaminhada a cópia deste documento. Pedido de informações número 181 de 2019. Por que a van que leva os pacientes de hemodiálise na Casa de Saúde, Hospital da Caridade,
após pegá-los nos respectivos endereços, ainda se desloca até o USP, submetendo-os a uma verdadeira tortura física e psicológica, ao invés de deslocar diretamente para a nossa cidade. Pedido de informações 182. Por que foi designado um agente administrativo para dirigir a van que leva os pacientes de hemodiálise até Santa Maria, dia 20 de setembro? Pedido de informações número 183 de 2019. Quanto o município gastou com a publicidade desde 1º de janeiro de 2019 até a presente data, especificando as empresas contratadas e valores? Todos os pedidos do vereador Carlos Basílio Siqueira, do Democratas. Correspondências não temos. Passamos então ao grande expediente. 3 minutos regimentais, vereador, por ordem de sorteio, primeiro vereador a falar, Marcos Somavila. Meu caro presidente, caros colegas vereadores, hoje eu vou falar pouco, tem um carnaval, mas é importante que esses pedidos aqui, principalmente essa proposição que eu apresentei aqui, que é o pedido de providência, que seja tomado providência com urgência pelo Poder Executivo. Lá na Ramalha tem um poço d'água, lá o poço artesiano lá que está com problema na água, e que 28 famílias e mais a escola, eles são abastecidos por esse poço. E infelizmente está com problema lá de falta de água. Então, a comunidade, lá, os usuários dessa água, desse benefício lá, eles estão no aguardo que o poder público municipal, eles venham a dar um apoio, dar um auxílio lá, para que seja resolvido esse problema. Inclusive, até no caso de ser perfurado outro poço, para resolver o problema. A outra proposição também apresentada aqui, é a respeito que seja fornecido as atas do Conselho Municipal de Trânsito, que eles sempre fazem aquelas reuniões, o Conselho Municipal de Trânsito, para deliberar sobre a necessidade ou não da construção de quebra-mola, de lombadas elevadas. Até eu faço aqui a citação de lombada eletrônica, até por causa que certa vez eu já fiz o pedido, inclusive, para que fosse instalado a lombada eletrônica, e que não é nenhuma coisa de outro mundo, por causa que é uma questão de fiscalização e que também, com certeza, ela inibiria bastante os excessos de velocidade. Então, sempre como vem essa resposta, que essa proposição, sempre vem a resposta que tem que ser deliberado, eu quero tomar conhecimento do que aconteceu, do que se deliberou durante essas reuniões, por causa que, infelizmente, desde o início desse mandato, até o doutor Basílio e eu apresentamos diversas proposições nesse sentido, e nunca foi construído nenhuma lombada, nenhum quebra-mola, e sempre com o argumento de que teria que ser discutido pelo Conselho Municipal de Trânsito, e lá eles também incrementam alguns dispositivos legais para que sejam analisados, para que fossem realizadas essas obras. Então, com base nisso, que é a minha proposição. Eu agradeço a atenção dos amigos e peço desculpa pela palavra. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Carlos Basílio. Senhor presidente, demais colegas desta casa, aos nossos servidores, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que muitas vezes não conseguem acompanhar ao vivo, mas entram lá depois, dão aquela checada no que foi tratado aqui semanalmente na Câmara de Vereadores. Esse pedido de providência de que a van que leva os pacientes hemodiálise esta parte da manhã a Santa Maria, que são em 2 locais, no Hospital de Caridade e na Casa de Saúde do Paraná. E que eles são exclusivos para isso, porque essas pessoas saem lá, como já foi falado aqui anteriormente, com bastante dificuldades. As pessoas passam por um trauma, toda vez que se faz uma hemodiálise, é complicado, saem muito desgastados. E muitas vezes saem em torno de meio-dia e a van
é utilizada para fazer também outras atividades, muitas vezes se deslocando até o USP, sendo que teria um paciente no USP. Então, para que seja exclusivo para essas pessoas, vamos dar um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas que já estão nesse sofrimento. Eu acho que 3 vezes por semana passa para sofrimento, então não é uma coisa aleatória, é rotineiramente, e para que se evite esse desgaste e esse sofrimento dessas pessoas. Pedindo informações, quanto o município gastou de publicidade por mês de janeiro de 2009 até a presente data, pescando as empresas contratadas esse valor. Você vê muita publicidade, né, aí, nas mídias aí, parece que as mídias aí, pelo que a gente sente, estão um tanto quanto controladas pelo poder público municipal, né? Você saber o quanto está investindo nessas mídias aí para se obter esse controle e pouca informação prática para os nossos munícipes, né? Para aqueles que realmente pagam imposto e esperam trabalho e não propaganda de lucro. Quanto ao pedido de informação, os poderes executivos perguntou o terreno está sendo construído fora e que forneça, caso positivo, forneça a esta casa documentos relativos a essa permuta. A outra questão é por que foi designado um agente administrativo para dirigir a van que leva os pacientes de hemodiálise até Santa Maria, dia 20 de setembro, segundo informações que me foi passado e está registrado via WhatsApp por um próprio paciente, que tem conhecimento de causa nesse assunto aí, por que aconteceu isso. Foi por alguma espécie de economia, porque você sabe, um agente administrativo certamente não é para dirigir uma van, ainda mais com vários pacientes em tratamento de hemodiálise. Então, senhor presidente, no momento era isso. Então, muito obrigado. Muito bem, eram esses 2 vereadores distritos, passamos ao nosso intervalo regimental. Então, retornando aos trabalhos, peço ao senhor segundo secretário para que faça a segunda chamada nominal dos vereadores. Antônio Aristides Avosani. Presente. Antônio Nereida Silva. Carlos Basílio Vesqueira. Presente. Bertanha da Silva Portela. Presente. Diego Pereira Guilherme. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. Frederico Santos Ferreira. Presente. José Luiz Pacheco da Rosa Presente. Júnior. Marcos Isaías Sequim Somavila. Presente. Paulo César Turra. Presente. Vinícius Anela Razinho. Todos presentes. Declaro a existência de quórum. Passamos à ordem do dia. Não temos projetos para votação, nem projetos para apresentação. Passamos às explicações pessoais. Por ordem de sorteio, temos 4 vereadores inscritos. Primeiro vereador, Carlos Basílio. 5 minutos. É melhor ir lá, cara. É melhor ir lá, por causa da claridade. Vamos lá. Senhor presidente, os colegas da casa, observando aqui já o microfone aqui, inclusive é melhor, funciona melhor. Aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham via Facebook, a nossa saudação e dizer aqui, externar aqui a minha preocupação muito grande com as respostas, que me chegou hoje à tarde, um pedido de informações, datado de 5 de setembro de 2019, no sentido de perguntando quantos funcionários da saúde apresentaram atestado médico em 2019. Nós estamos no mês 9 e a resposta que veio é o seguinte: vem por meio deste informar que até o dia 31 de agosto de 2019, dos 164 servidores da Secretaria da Saúde, 160 apresentaram atestado médico. Nós temos, segundo consta do documento aqui, um documento
com o timbre da Secretaria da Administração, com o timbre da Prefeitura Municipal e com o timbre da pré-campanha, que é outro assunto que nós estamos debatendo aqui nessa casa. Número por demais preocupante. O que resta para a nossa comunidade de Júlio de Castilhos, em questão de saúde pública, se os funcionários da saúde estão doentes. Outro dia eu perguntei nessa casa, está documentado, foi encaminhado ao senhor prefeito, se ele tinha conhecimento de que os funcionários da saúde, da Secretaria de Saúde de Júlio de Castilhos, estavam adoecendo, e muitos estavam doentes. E a resposta, que nós temos documentada também, foi de que ele não tinha conhecimento. Então, agora está aqui com dados firmados e assinados pelo técnico de contabilidade Daniel Silveira. O número da matrícula aqui, um documento aqui, dá para ver, documento com timbre, da Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos, especificamente da Secretaria da Administração. O que está acontecendo com os nossos servidores da saúde? Será que a nossa secretária de saúde, será que os nossos gestores do município, o senhor prefeito João Vestre, não se ativeram a esse fato, que é muito preocupante para Júlio de Castilhos? Se nós temos uma saúde doente, literalmente doente, como está comprovado por esse documento aqui, ou alguém livianamente diria que um médico atestou indevidamente, um psiquiatra, um psicólogo atestou indevidamente esses atestados, esse número absurdo de 160 para 164, fica 97,5% de funcionários que passaram por alguma moléstia ou ainda estão nesse período, num curto período de 8 meses. Imagina se tivesse pedido do dia 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Então, como já estamos hoje findando o mês de setembro, quem sabe mais alguns desses 4 que ainda não haviam adoecido, pode ter acontecido alguma coisa com alguém, esse número tem que estar aproximado dos 100%, mas 97,5% é muito próximo de 100%. Então eu acho que o senhor prefeito municipal, a senhora secretária de saúde, tem que descer da sandália, vestir a sandália da humildade e olharem para os nossos funcionários da saúde de Júlio de Castilhos e buscar a fundo o que está acontecendo com os nossos funcionários, o que está acontecendo com essa classe tão necessária para a comunidade de Júlio de Castilhos, porque não é possível nós continuarmos com esse quadro de tantos funcionários doentes na Secretaria de Saúde. O que está acontecendo, senhor prefeito? O que está acontecendo, senhor secretário da Saúde? Essa resposta nós precisamos, e a comunidade de Júlio de Castilhos precisa, e sobretudo esses funcionários precisam. Uma resposta, e essa resposta tem que ser imediata, essa resposta não pode ficar se postergando para a próxima eleição, após a próxima eleição. É caso, literalmente, de saúde pública em Júlio de Castilhos. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima sessão, senhor. Próximo vereador inscrito, o vereador D'Artagnan Portela. Senhor presidente, colegas vereadores, nossos servidores desta casa que acompanham essa sessão, minha saudação a todos. Bem, eu só queria me manifestar com relação ao convite que tive lá de Tupanciretã, da pessoa do vice-prefeito, para uma reunião que aconteceu na última quarta-feira da semana passada, e que se reuniram lideranças lá de Tupanciretã, lideranças políticas, empresariais, forças vivas aqui no município, e convidaram também aqui a gente para fazer parte, e convidaram pelo vice-prefeito para comparecer a essa reunião, que tratava especificamente da possibilidade ou da união de todos esses esforços para concluir o asfaltamento entre Tupã e Júlio de Castilhos, aqui nesse segmento do IFE até a cidade de Tupanciretã. E quando eu recebi o convite, fui lembrado até pelo colega Franja no dia, vim aqui na Câmara de Vereadores para convidar alguns colegas para ir comigo, telefonei para alguns,
mas infelizmente cada um tinha um compromisso e estava de última hora, não puderam se fazer presente, mas estivemos lá e essa possibilidade eu acho que nós precisamos encarar ela de frente, acho que nós precisamos sim fazer a força política se movimentar, né? Nossos representantes todos das bancadas de todos os partidos aqui desta casa, de todos os partidos desta cidade, para que a gente possa sim conseguir, dentro do universo do nosso país, que é um continente, são 16 quilômetros, é um grão de areia perto do nosso país, esse trechinho aqui. E a importância que vai ter para a nossa região, para a região aqui de Tupã, Sertão e Júlio de Castilhos, é enorme, é enorme. A importância que tem e o benefício que vai trazer para essas comunidades. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente encarar em frente a isso, que nossas lideranças políticas falar, conversar, né, e botar aquela pressão que a gente sabe que às vezes funciona. Então era isso que a gente queria trazer. Estivemos lá na quarta-feira da semana passada, nessa reunião, já foram a Brasília, estão empenhados ainda há tempo da gente fazer tudo isso. Outra coisa que eu queria falar para os senhores e para a comunidade que nos assiste é com relação às eleições que teremos agora no próximo final de semana, com relação aos conselheiros tutelares, né? Que a gente possa sim participar, a comunidade participar, escolham, são 5 candidatos que você pode escolher, 5 candidatos para votar, mas vamos fazer a nossa parte, né? Como cidadão, como um representante da comunidade, todos nós, né? Todos nós somos, todos nós representamos, fazemos parte dessa comunidade, temos que exercer nosso papel de cidadão. Então vamos lá, vamos exercer esse direito da gente poder escolher os conselheiros tutelares que serão votados agora, neste final de semana. Tem aí nas mídias sociais, no jornal, os locais de votação, os candidatos, que são 8 candidatos, e vamos escolher então e vamos participar dessa eleição dos conselheiros tutelares aqui de Júlio de Castilhos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, colega vereador. Eu tinha me inscrito para falar, mas o assunto abordado foi o colega da PEA já se manifestou, onde ele estava presente lá, juntamente lá em Tupã Sertã. Então o assunto que nós iríamos abordar era exatamente já bem explanado, explicado pelo colega da PEA. Então ele também se fez presente juntamente com o secretário de Obras Marciano, representando o Poder Executivo nesse evento. E sim, acho que nós temos que unir forças políticas para o bem comum da nossa comunidade, tanto essa ligação entre Júlio de Castilhos e Tupã Sertã, tamanha importância que é o Instituto Federal Farroupilha, mas também o transporte de grãos que se dá na nossa região, onde é o primeiro e o segundo maior produtor de soja do estado do Rio Grande do Sul. Terceiro? Não voltou para o segundo. Foi. Entre segundo e terceiro nós estamos em segundo, então. Tupã primeiro e aqui é segundo. Tupã primeiro e Júlio segundo. Ok. Bueno. Próxima sessão fica marcada para o dia 7 de outubro, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.